Olá, ouvintes! Eu me chamo Laila e sejam bem-vindos ao Conversas do Sul, um podcast dedicado a discutir personagens que transformaram o mundo e que nos ajudam a entender o presente. Eu sou Cecília e estamos aqui com as convidadas Letícia Kailane, Camila e Jéssica. Neste episódio, vamos discutir sobre uma das figuras mais influentes do século XX, Nelson Mandela, líder sul-africano cuja trajetória marcou o fim do apartheid e a construção de uma democracia multirracial na África do Sul. Bom, e quem foi essa personalidade? Nelson Mandela nasceu em 1918 na aldeia de Mvezo, na África do Sul, em uma comunidade Xhosa. Cresceu em um país profundamente segregado, onde a minoria branca detinha os direitos políticos e econômicos, e a população negra era legalmente discriminada. Advogado, ativista e membro do Congresso Nacional Africano, o ANC, Mandela se destacou como liderança contra o apartheid, sistema de segregação racial institucionalizado em 1948, e o seu objetivo era acabar com esse regime e construir um país baseado na igualdade racial e política. Já em seu próprio tempo histórico, Mandela era símbolo de resistência, principalmente após sua prisão em 1962. Ele se tornou referência internacional por defender a dignidade humana, mesmo quando isso levou a 27 anos de encarceramento. O acontecimento central deste episódio é a libertação de Nelson Mandela em 11 de fevereiro de 1990, seguida pelo processo que culminou na primeira eleição democrática multirracial da África do Sul em 1994, quando Mandela se tornou o primeiro presidente negro do país. Nos anos 1980, a África do Sul viveu uma profunda crise econômica e social. O regime do apartheid enfrentava resistência interna, greves, protestos, boicotes e pressão externa, assim como sanções internacionais e condenações da ONU. Em meio a esse cenário, Mandela se tornou símbolo mundial de luta pela liberdade, mesmo preso na Ilha Robben. As negociações entre o governo e o ANC começaram gradualmente, reconhecendo que o apartheid era insustentável. A partir do momento em que foi libertado, Mandela assumiu um papel conciliador. Ele liderou negociações para desmantelar o apartheid sem que o país mergulhasse numa guerra civil. E quais foram as lutas, ideias e estratégias dele? Mandela defendia 3 pilares fundamentais: igualdade racial plena, transição pacífica e reconciliação nacional. Essas ideias estavam em disputa com setores extremistas de ambos os lados, tanto radicais brancos, que defendiam manter a supremacia, quanto os grupos negros, que defendiam ruptura imediata e violenta. A libertação de Mandela simboliza a vitória da resistência e do diálogo. É o marco que abre caminho para a nova Constituição de 1996, uma das mais avançadas do mundo em termos de direitos humanos. Ainda sobre os impactos e efeitos no século XXI, o legado de Mandela ultrapassa as fronteiras da África do Sul. Hoje, seus princípios influenciam, por exemplo, movimentos por igualdade racial e justiça social. Do Black Lives Matter a debates sobre violência policial e discriminação estrutural, Mandela é referência de luta baseada em dignidade e estratégia política. Também tem a questão da cultura política da reconciliação, em que os governos, ONGs e organismos internacionais usam sua experiência como modelo para processos de paz, comissões da verdade e políticas de reconciliação, como na Colômbia, Ruanda e Filipinas. E o que o acontecimento ensina às lutas atuais? A história de Mandela mostra que mudanças profundas exigem persistência, organização e muitas vezes disposição para negociar. Ensina também que a democracia não é só votar,
é construir espaços de convivência entre diferentes. E a sua imagem é amplamente usada na arte, na publicidade e na política, algumas vezes para reforçar causas de justiça social, outras vezes como símbolo global de paz e resistência. Assim, a trajetória de Nelson Mandela nos lembra que a história não avança sozinha, e sim que ela é feita de escolhas, coragens e compromisso com o coletivo. E agora fica a pergunta para você, ouvinte. Que tipo de mudança você estaria disposto a apoiar, mesmo que não trouxesse resultados imediatos? Por hoje é só. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Conversas do Sul. Até a próxima!